Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Anti-Diet Talks. Hoje vamos falar sobre perfeccionismo, mas antes... Docinho da semana. Tananana. E hoje Tortita negra. Havemos de tortita negra. temos o que eles chamam, que nós não sabemos o que é, de uma tortita negra recheada. Com o que ninguém sabe. Mas olha, eu quando estava ali a mostrar, a fazer o close-up do bolo, fiquei com açúcar nos dedos. E experimentei o açúcar. Como assim? Isto é açúcar. Tipo uma escavada, assim? Eu acho que isto é açúcar com canela, mas não tenho a certeza. Daí a cor mais negra, exato. Este era o bolo com o pior aspecto da pastelaria e nós pensámos, é mesmo este. Não, porque ia receber, estava um senhor, nós estávamos na dúvida do que é que havíamos de trazer. Estava um senhor a tirar bolos e tirou 2 destes. E depois só levou mais uma média luna. E eu pensei, se ele está a tirar, é porque deve ser bom. Está a tirar. É argentino. Com 30 opções e está a escolher esta. São todos os indicadores que é por aqui, não é? Alguma coisa este bolo deve ter. E isto aqui é açúcar com alguma coisa que eu não experimentei bem, mas pareceu-me coisa. Deixa-me cheirar. Cheira a pão. Está a ver? Ai, cheira mesmo a pão. Cheira a pão de leite. Isto é o cheiro do pão de leite. É? É. Tenho a certeza absoluta. Mas é pior do que pão de leite, eu adoro pão de leite. Não. É exatamente o mesmo cheiro de pão de leite. Eu acredito que o sabor possa ser pior. Mas olha, eu na pesquisa que fiz no Google, Pesquisaste? Sim. Vou partir ao meio, entretanto. É rijo. eu percepcionei que esse recheio poderia ser de doce de leite. Mas eu não sei se é este o caso ou se é o que Acho que é, olha lá. apareceu-me no Google, estás a ver? Eu pesquisei para ver Deve se... ser bom, não achas? Porque eu perguntei à empregada, eu gosto sempre de perguntar o nome. E ela disse-me tortita negra. Mas tu fizeste a má pergunta, tu perguntaste como é que se chamava. Pois. É a mesma coisa que ires a um restaurante em Portugal e perguntares quais são as sobremesas. Eles vão dizer doce da casa, mas o doce da casa é sempre diferente de casa para casa. Não, mas eu fui ao Google verificar se aquilo existe para ela ou se existe para toda a gente. Não, certo. E existe para toda a gente. Tu perguntaste o nome, mas o que tu querias saber era o que era. Ou tu querias saber o nome? Não queria saber o nome para pesquisar. Ok. Porque se eu lhe fosse perguntar o que era, ela se dissesse de forma muito pormenorizada, havia o risco de eu perceber para aí 50% ou 60%. E o resto não entender um pingarelho. Então achei que seria mais interessante eu perguntar o nome e depois pesquisar no Google. Nós estamos para o doce de ovo, como eles estão para o doce de leite. É que este bolo casava muito melhor com doce de ovo. Mas eles também tinham lá doce de ovo. Eles tinham lá uma, que não é de certeza uma bola de Berlim, mas eles tinham lá uma bola de Berlim rafeira, não é? O aspecto Não, o doce de ovo não era muito amarelinho, parecia que ele tinha levado poucas gemas. era assim mais tipo, como é que se chama? O curd, o lemon curd ou não? Tinha assim essa cor, não tinha? Tinha. Bora experimentar? Bora. Então, tira o teu garfo. Eu não estou muito, não tenho garfo, só tenho faca. Então, e o que é que achas que vais fazer com uma faca sem garfo, Tiago? Eu como com o teu. Assim não podemos fazer tintim. Eu como com a faca. Sabem qual é o problema? É que nós temos 3 garfos nesta casa e o Tiago não quis lavar o outro. É isso, na verdade é isso. Eu não estou muito confiante, sabes no quê? Neste açúcar mascavado. Eu acho que vou provar primeiro o Que açúcar. não é açúcar mascavado, que é canela, pelo que tu disseste. Sim? E é muito estranho o açúcar. Isso aí é Não é açúcar. Não, mas não é mau, não é? Não? É bom. Não pensei dizer isto, mas É bom, é bom. é estranhamente bom, não é? No sentido de, quando estou a meter à boca, não estou a achar que pode ser bom. Mas não sabe a doce de leite, eu ainda não percebi o que é que sabe. Sabe, a pão de leite. A pão de leite, o cheiro é exatamente o Eu mesmo. pensava que isto era folhado, mas isto é tipo pão de leite, olha lá. Pá, estou-te a dizer, o cheiro é literalmente pão de leite. O cheiro é. O sabor, não podemos dizer bem que... Tem uma massa de pão de leite, a massa é igualzinha ao pão de leite. Mas o resto não tem nada a ver, não achas? Concordas que isto é doce de leite, o recheio? É doce de leite, sim. Mas não se nota muito, o doce de leite costuma ser até um bocado enjoativo. Não, nada. Mas aqui não... Aí é bom. Mas é muito bom ou é só bom? É que também não sei se consigo dizer que é muito bom. É muito bom? É melhor do que eu pensava, mas eu também não pensava grande coisa. Eu acho que é muito bom, eu voltaria a comprar. Mas esta parte de cima intriga-me um bocado, porque eu não percebo verdadeiramente o que é isto.
Achas que é o quê? Claramente que é açúcar, mas mais o quê? Mas não é só açúcar, porque tanto que não é muito doce. Ou será... Não é açúcar mascavado, de Parece certeza. terra, isto parece terra. Pois parece, é. É que nem tem sabor, isso é que é estranho. Como o garfo. Mas nem sabe muito a açúcar. Ou seja, tem que ser açúcar com mais alguma coisa. Isto tem uma porcentagem pequena de açúcar, ou seja, Tem, esta mesmo se terra olhares- toda, Mesmo se olhares, tu vês bué pouco vês aqui açúcar. grãos de açúcar no meio. Mas bué pouco. Mas isto tem montes de outras coisas que eu não faço ideia o que é. Talvez uma delas seja canela, como tu disseste. Mas nem sabe. Pois não, é bem estranho. Epá, estou intrigado, deixa-me lá pesquisar o que é que isto tem. Não posso viver com esta curiosidade. Tortita negra relanha. Vamos ver aqui os ingredientes, a receita. Leva levedura fresca, farinha, manteiga derretida, Sim, mas... essência Ah, de... açúcar negro. Ah, eu já reparei que eles O que é aqui... açúcar negro? É açúcar preto. É açúcar mascavado, não há nada a ver. Eu achei que sim, mas este não parece. Eu já reparei que aqui na zona dos açúcares, eles têm o açúcar... É tal e qual. é Eles açúcar têm, eles têm, eles têm açúcar normal, como nós usamos em Portugal, e têm açúcar. Em vez do açúcar amarelo, eles têm açúcar negro. Só que eu pensei que seria tão doce como o açúcar normal, porque, pronto, né? Normalmente. Mas não é. Mas não é, isto quase nem é doce. Eu não conhecia. Açúcar Por isso é que o negro. bolo não Pelo é menos este enjoativo. não. Se isto fosse só açúcar com uma doce de leite, ia ser super Ia ser enjoativo. horrível. Mas não, nem está muito O doce. doce é muito bom. É. É muito, muito bom. Para mim, eu dou um 4,5. Olha que dos doces que já comemos aqui, não sei se é dos meus preferidos. É 4,5 em comparação com todos os que provámos ou os que provámos aqui? Os que provámos aqui. Em comparação com todos, é um 4,2. É isso que eu ia dizer. Em comparação com todos, 4,1, 4,2. Mas é muito Em bom. comparação com o que experimentámos aqui, Franui, é Franui o nome? Eu acho que isto é muito melhor que Franui. Isto é muito melhor que Franui. Pá, tem categorias diferentes. Né? O Franui é uma espécie de bombons que nós trouxemos no último episódio que lá está, passa ali um bocadinho por gelado, depois tem uma framboesa dentro, tem a tal cobertura de chocolate e derrete-se na boca, é outro segmento. Imagina, eu comeria mais vezes o Franui. Mais vezes. Mas porque os doces que eu como se encaixam mais na categoria do chocolate do que do bolo. Porque no contexto em que eu como doces, aquele doce faz mais sentido, percebes? Mas entre isto e aquilo, eu prefiro isto. E não. Para mim não. Para mim não. O franui derrete-se na boca e de repente há um sabor a framboesa, meia... a pasta de framboesa, sabes? Framboesa derretida, depois com o chocolate, tudo ao mesmo tempo. Então este é um sabor ainda melhor. Subjetivo. Para mim não é melhor. Para mim é. Para mim não. Avalio como 4 ponto... Se for dentro das condições que tu disseste, em comparação com isto cá, 4,6 para aí. Se for em comparação com todos, 4,1. É que isto para mim está ao nível de ser sobremesa num restaurante. Se eu fosse a um restaurante e me apresentassem isto com uma bolinha de gelado, eu saía feliz. E às vezes é os pormenores, sabes? Imagina, isto numa temperatura bacana, ou seja, um bocadinho quentinho, depois ali a contrastar com um gelado de kiwi. E num prato bonito, o kiwi não foi bem... Foi péssimo. Um gelado de nata, Tiago. Um gelado de nata, yeah. Kiwi foi, dentro das escolhas possíveis, a pior. Sim. Um bom gelado de nata, com um prato ali todo malandro. Ou seja, ia ficar uma sobremesa Sim. boa. franui O contraste não. quente e frio, o prato bonito. O Bem, franui eu ouvi tinha dizer de que alguém ser- tinha uma consulta daqui a meia hora. És tu? Não sei. Pois, é por este andar não és. Vamos ver. Bora lá então, prosseguir. Então, hoje vamos falar sobre o quê, Tiago? Conta-nos tudo, não nos contas nada. Então tu acabaste por iniciar dessa Então, mas forma. agora é a tua parte de Então vamos falar sobre... inventar subtítulo. sobre o perfeccionismo, que toda a gente conhece, né? Como um traço de personalidade, e como é que este pode impactar e impacta a nossa vida, a nossa alimentação, os nossos comportamentos, os hábitos que nós queremos modificar, o quanto isto nos faz estar condicionados na maneira, no ângulo como observamos as coisas e, por consequência, como nos comportamos em relação a elas,
e como de alguma maneira também se pode trabalhar isto no nosso processo evolutivo, não é? Enquanto seres humanos que somos. Sim. Acho que é esta a introdução. Sim, e vamos falar sobre isto porque vão perceber ao longo do episódio que traços de personalidade relacionados com a parte do perfeccionismo, pouca flexibilidade, muita rigidez, também estão muito relacionados com o construir uma má relação com a alimentação. Então é um tema que é muito relevante para quem quer melhorar a sua relação com a comida e eu sinto que o perfeccionismo é um bocado romantizado. Imagina, meio que é aquele defeito que... É o chamado defeito de qualidade, não é? É o o defeito defeito- fácil de É. dizer. Descreve-me quem tu és. Então, És perfeccionista. sou perfeccionista, começo já por um defeito que é um elogio, não é? Exato. Eu tive uma palmadinha nas Sim, costas. sim, sim. Ninguém vai dizer assim, sou um gajo extremamente vingativo, o que fazem é o que levam. Ou se estou extremamente egoísta, como se fosse uma coisa boa, não é? O que fazem é o que levam. Essa saiu-te mesmo no peito. Por acaso não sou, acho que não sou muito. Achas que sou uma pessoa vingativa? Não, essa frase saiu-te do peito. sim. Mas não me revejo. Não. me revejo. E o perfeccionismo, erradamente, porque é bastante limitante, é visto como uma coisa quase positiva. Ou seja, como se fosse quase, lá está, é o defeito de qualidade. É aquele defeito que é uma palmadinha nas costas que as pessoas dizem como se fosse o fazer tudo bem, mas quem é realmente perfeccionista consegue ter a percepção que o perfeccionismo não é de todo uma qualidade e, na verdade, acaba por ser um traço que é bastante limitante porque acaba por limitar em diversas áreas esta ideia de querer fazer tudo o melhor possível e de o bom nunca ser suficiente, tem que ser sempre a excelência. Exatamente. E se por um lado às vezes julgamos que o perfeccionismo impacta-nos em áreas De trabalho, não é? mais de trabalho, mais ampla, mesmo em relação à alimentação, ou seja, as pessoas às vezes até têm noção que têm mentalidade de tudo ou nada em relação à alimentação, que é muito por consequência do traço de perfeccionismo. Muitas das vezes, e eu vejo isso em consultas, mesmo recentemente, agora estava a pensar, mesmo recentemente, tive uma situação em que a pessoa estava a ver totalmente a sua rotina de forma enviesada devido ao traço de perfeccionismo e repara como às vezes é de uma maneira muito mais subtil do que nós às vezes achamos. Às vezes achamos que o perfeccionismo manifesta-se, vamos pensar, em relação à atividade física. Ou vou todos os dias, ou já que falhei então já não vou mais. Mas sabes que, desculpa interromper, mas eu acho que estamos a saltar aqui uma parte porque eu nem sei se a maior parte das pessoas tem noção que que isso é perfeccionismo. Porque eu acho que há muitas pessoas que acham que o perfeccionismo é o querer fazer tudo bem. E não é. Ou seja, por exemplo, o seres 8 ou 80 ou fazes tudo super direitinho ou então sentes que nada vale a pena é claramente uma consequência do perfeccionismo. Mas acho que a maior parte das pessoas tem consciência disso. Eu acho que não. Difícil, não é? Porque tem o meu viés, que é a maior parte das pessoas, a maior parte que chegam até mim. Mesmo a maior parte que chegam até ti, eu acho que as pessoas não têm noção. As pessoas descrevem-se de alguma forma com essa mentalidade. Sim. Descrevem o perfeccionismo, às vezes sem mencionar que é perfeccionismo. É isso que eu estou a dizer, mas Pois, nós pois. ao falarmos de perfeccionismo, não sei se a maior parte das pessoas tem noção Sim. que isso acaba por ser uma consequência desse Se perfeccionismo. calhar é melhor dar um passo atrás acho que e sim. explicar sintomas, ou, não é bem perfeccionismo. sintomas, é manifestações de que o De traço uma personalidade que o traço de perfeccionista. personalidade perfeccionista pode gerar na nossa vida. Então, a mentalidade tudo ou nada é uma dessas manifestações, né? Em que estamos sempre a criar uma idealização do que é que deveria ser alcançado, uma idealização muitas das vezes irrealista, tanto para connosco próprios, tanto para com os outros, né? Ou seja, estamos a falar de níveis de autoexigência, autocrítica associadas elevadas, então níveis de autocrítica e autoexigência elevados. Dificuldade em delegar, dificuldade em confiar no trabalho dos outros. Ou seja, isto pode-se manifestar, por exemplo, são pessoas que têm dificuldade em trabalhar em equipa,
Então isto é bastante limitante porque, por exemplo, o facto de não conseguirmos trabalhar tão bem a equipa, que depois é uma coisa que pode ser obviamente trabalhada, mas logo aqui se vê que o profissionalismo não é de toda uma qualidade. E tudo o que também tenha cedência de controle, ou seja, tudo o que tenhas que ceder a algum controlo e que não dependa inteiramente de ti, também é uma manifestação de uma personalidade mais perfeccionista, ou seja, se sentires que tudo o que fuja muito do teu controlo já te sentes muito desconfortável. Também é uma manifestação. Sim. Então isto pode-se manifestar, pode-se e manifesta-se muito na relação que temos com a comida e também com o corpo. Daí ter sido um tema que nós trouxemos para este episódio. Pegando agora, que já demos este contexto, pegando agora na história que eu estava a contar anteriormente, mas dei ali, subi 2 degraus a mais, agora já descemos e já posso subir novamente. Foste de elevador. Fui de elevador, exatamente. Fui logo para o terceiro piso, agora voltando ao primeiro. Às vezes achamos que se manifesta em áreas mais evidentes. As pessoas já têm consciência que isso acontece, como por exemplo na atividade física, no alimentar-me de uma forma que, segundo as minhas crenças, é uma forma equilibrada, saudável. Assim que como um alimento que eu acredito que já não pertença a esse estilo de vida que eu deveria ter saudável, então perdido por 100, perdido por 1000, e aí já começa a descarrilar tudo, já sinto que posso comer, posso, mas como de forma totalmente inconsciente, sem ter qualquer critério. Ou seja, isto é mais conhecido, não é? Do que, por exemplo, exemplos como eu vou dar agora. Às vezes, o perfeccionismo, até sem nós nos apercebermos, até nos condiciona em coisas que, teoricamente, assim, de um ponto de vista mais primário, inicial, nós nem associamos ao perfeccionismo. Por exemplo, já me aconteceu, até em consulta, chegarmos à conclusão que a pessoa não estava a conseguir, por exemplo, fazer uma organização alimentar, mais do que uma vez, isso já aconteceu, não estava a conseguir fazer uma organização alimentar, ou seja, ter o jantar pronto para os próximos 2 dias ou 3 dias, isto num contexto de pessoas que têm uma vida super agitada, trabalham muito, não têm muito tempo para dedicar à cozinha. Nesse contexto, já aconteceu as pessoas não terem a organização porque acreditavam que se é para cozinhar para a semana toda. O que é que acontece? Cozinhar para a semana toda, extremamente exaustivo. Faço uma vez, obviamente, depois tenho muita dificuldade em ser consistente. Segundo problema, fico enjoado de comer toda a semana a mesma coisa. Então, por a pessoa acreditar que cozinhar para os próximos 2, 3 dias não é suficiente, isto muitas das vezes até está a limitar que a pessoa possa ter uma programação para metade da semana. Quando estamos a falar de 2 ou 3 dias, é metade de uma semana, não é? De segunda a sexta. Ou seja, repara como é que o perfeccionismo pode condicionar a nossa visão. Tu deixas de preparar a tua semana em termos alimentares, algo que te ia ajudar, porque acreditas que isso é insuficiente, não é? Se é para organizar, se é para fazer, vou logo fazer para 7 dias. E como não consigo, é exaustivo, então opto por não fazer nenhum. Sim. E ganharmos essa consciência pode fazer com que, devagarinho, ao nosso ritmo, consigamos ir para o 40, não é? Ao invés de estarmos entre o 8 e o 80, consigamos ir para o 40. Ok, não preciso nem de não organizar nada, nem de organizar para o mês inteiro. Posso só organizar para os próximos 2, 3 dias. Sim. O perfeccionismo até se manifesta nestas pequenas coisas que nós às vezes achamos que não tem nada a ver, que não conseguimos ter aquele comportamento por outras razões que nós até desconhecemos. Sim, exatamente. E o perfeccionismo até pode ser um bocadinho, às vezes, a justificação pela qual as pessoas, nas dietas que fizeram, porque há muitas pessoas que já fizeram todas as dietas e dietas que não têm cabimento nenhum. Sei lá, a dieta da seiva, esse tipo de coisas que nós todos com a consciência de hoje, se estamos aqui a ouvir este podcast, sabemos que não faz sentido. Mas há muitas pessoas que já tentaram fazer mudanças de estilo de vida que eram mais ou menos restritivas, mas que algumas não eram assim tão restritivas e que até podiam ser uma coisa que era levada a cabo de forma sustentável, mas que não conseguiram devido ao perfeccionismo, porque lá está, como o perfeccionismo está associado a uma mentalidade muito rígida, de tudo ou nada,
nós muitas vezes olhamos para mudanças de estilo de vida exatamente da forma como estás a falar do planeamento alimentar, de ou é para fazer tudo ou não é para fazer nada. Então acaba por se levar aquelas mudanças com tanta rigidez que depois é tão exigente que não é possível de manter de forma sustentável. A flexibilidade é muito importante porque os planos que nós fazemos, seja a nível de alimentação, de atividade física, de sono, o que seja, são literalmente só um plano. Nós não podemos prever o futuro, ninguém tem uma bola de cristal nas mãos, então é normal que nós possamos ter um plano, mas que esse plano se vá alterando consoante aquilo que é a nossa vida, que tem muitos fatores que não são programáveis, não é? Então eu até posso pensar que vou chegar a casa e cozinhar a carne picada que deixei de descongelar, mas, sei lá, acontece alguma coisa e de repente chego a casa e não me apetece fazer aquilo, ou não vou ter tempo de fazer aquilo, e tenho que me adaptar e tenho que ter esta flexibilidade, porque senão estamos a viver sempre no tudo ou nada, que é, ok, ou eu faço tudo super direitinho e sinto-me super motivada, ou então mal falho em alguma coisa, falho entre aspas, que nem é considerado falhar, mas para estas pessoas sinto que já nada vale a pena e que passo automaticamente para outro ponto e de repente a motivação cai a pique e já não tenho energia para fazer nada. Para além da questão da exigência, ou seja, quando nós estamos a querer mudar hábitos, obviamente é muito exigente em termos mentais a mudança de hábitos, porque demanda muita... não é demanda, é... Tem uma necessidade energética muito grande, exato, a energia é muito grande, ou seja, se essa energia se esgotar rapidamente, obviamente eu vou passar automaticamente para o outro lado de não conseguir fazer nada. Para além disto, o perfeccionismo também é um fator que aumenta a probabilidade de desenvolvermos um distúrbio alimentar e mesmo depois, mesmo na própria manutenção, o perfeccionismo não trabalhado também é um fator que ajuda a manter o distúrbio alimentar. Nenhuma doença do foro psiquiátrico, do comportamento alimentar se desenvolve por uma única razão, ou seja, ninguém desenvolve compulsão alimentar, ou bulimia nervosa, ou anorexia, ou outro distúrbio alimentar por um único fator, exatamente, ou seja, isso não acontece, é sempre um conjunto de fatores, mas genéticos, ambientais, alguns que controlamos, outros que não controlamos, mas o perfeccionismo é um deles. Então, realmente é uma coisa que é preciso mesmo trabalharmos para desconstruirmos. Para sermos pessoas mais conscientes, não é? Porque, repara, estamos aqui a falar de mecanismos inconscientes. As pessoas não têm a noção, quando estão a ser perfeccionistas, que estão a sê-lo, não é? Ou seja, conseguem, quando já têm um nível de consciência mais elevado, conseguem a perceber-se, mas um bocadinho em retrospectiva, não é? Jane, olha aquele comportamento que eu tive que eu poderia tê-lo feito de forma diferente. Isso quando já trabalhamos a nossa autoconsciência. Consegues ver em retrospectiva, mas é altamente desafiante para uma pessoa que tenha o traço de personalidade mais perfeccionista, é altamente desafiante a perceber-se disso durante o momento em que está enviesado, não é? Pela sua perspectiva mais perfeccionista. Então é desafiante, mas é algo que é possível ser trabalhado. E por consequência desse trabalho interno, também é possível olhar para o corpo e para a alimentação de uma forma diferente e trabalhar os comportamentos necessários para desenvolvermos uma relação com o corpo e com a comida mais saudável. E mesmo depois de ganhares consciência que és uma pessoa perfeccionista e que tens comportamentos que são uma manifestação desse perfeccionismo, tu até podes muitas vezes ter a consciência de que aqueles comportamentos estão a acontecer e não os conseguires mudar na prática logo, não é? Faz parte do processo, o primeiro passo do processo é exatamente tu ganhares consciência de quais é que são estes comportamentos para mais tarde os conseguires alterar, ou seja, até uma fase do processo em que tu estás consciente daquilo que está a acontecer, estás consciente de que aquele comportamento mais automático teu é uma manifestação deste perfeccionismo e que não é uma coisa saudável, mas não consegues logo alterar porque faz parte, não é? É um processo. Exatamente, ou seja, trabalha-se de forma comportamental como se trabalham os outros comportamentos, não é? Ou seja, não é expectável que uma pessoa que esteja com mentalidade tudo ou nada em relação à alimentação, em relação ao corpo, não só, mas também, e são as áreas que nós nos focamos mais, não é? Que nós trabalhamos na terapia nutricional,
Ou seja, não é expectável que essa pessoa tenha uma visão totalmente condicionada pelo perfeccionismo também nessas áreas, que de um momento para o outro consiga, por exemplo, comer um alimento que ela interioriza como proibido e não descarrilar para um exagero, para um comer mais compulsivo posteriormente, devido à sensação de que já estragou alguma coisa, não é? Ou seja, é trabalhar de forma gradual, com paciência, com perseverança, tal e qual como todos os outros comportamentos, não é? Exatamente. Não é diferente trabalhar o perfeccionismo, neste aspecto não é diferente da pessoa que está a trabalhar um comportamento, sei lá, de comer mais fruta, beber mais água. Uma pessoa que está habituada a beber um copo com água por dia não pode passar para beber 3 litros, não é? Poder pode, mas é realista. Não sei se é. Ou seja, a pessoa não tem o hábito de se comportar dessa maneira. Aqui no perfeccionismo não é diferente. A pessoa não tem o hábito de viver no 40. Está constantemente com padrões entre o 8 e o 80. Então, se calhar, é necessário trabalhar para a pessoa ir do 20 ao 60, que já é melhor do 8 ao 80. Ou seja, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez e é um trabalho interno que é necessário fazer para que consigamos gradualmente ter uma alimentação que nos permita estar em paz, ao mesmo tempo que seja equilibrada nutricionalmente, mas que não seja uma fonte de stress, ansiedade, pensamentos constantes e recorrentes acerca de comida. Exatamente. Que isso não faz parte de uma alimentação saudável. A alimentação saudável tem que ser uma alimentação leve, não do ponto de vista nutricional, leve do ponto de vista emocional e mental. Exato. Essa parte é importante referir. Sim, porque a alimentação leve remete-nos logo a coisas não recomendadas. Pois, no mínimo. No mínimo. E para começarmos a quebrar este padrão de perfeccionismo, é importante primeiro percebermos de onde é que vem este padrão, porque é que ele cresceu connosco e porque é que se desenvolveu desta maneira, e depois começarmos a comportar conscientemente de uma forma que para nós não é natural, que é trabalhar em sermos mais flexíveis connosco mesmos, trabalhar nesta cedência de controlo que não estamos habituados a fazer, ou seja, o nosso automático é tudo o que envolve a parte do perfeccionismo, ou seja, é o controlar, é a rigidez, e temos que conscientemente introduzir cada vez mais comportamentos que para nós não são o normal, não são o que nos vem de forma automática, mas conscientemente forçarmos-nos, entre aspas, a ter comportamentos em que cedemos o controlo, em que somos mais flexíveis connosco mesmos, para, aos poucos, o nosso automático se transformar cada vez mais em, ok, olha, 90% do tempo eu sou uma pessoa que gosta de ter tudo em controlo, mas já há 10% em que eu consigo ser flexível comigo própria. E à medida que vamos repetindo, a verdade é que vamos conseguindo alterar o nosso automático, e o nosso automático torna-se cada vez menos rígido e menos controlador e mais flexível. Exatamente. É fundamental aceitarmos a imperfeição na nossa alimentação e na nossa vida num todo, não é? Ou seja, e isto é um trabalho que é difícil, leva o seu tempo, mas que surte efeitos. Ou seja, precisamos de alguma forma aprender a aceitar a vida tal como ela é, não é? Porque o perfeccionismo, se fores a ver, é uma visão romântica, idealizada da vida, inconsciente, que ela não existe dessa forma. Repara, não existe uma alimentação perfeita. Quem é a pessoa que faz uma alimentação 100% do tempo perfeita? Aliás, perfeita já nem existe do ponto de vista nutricional, porque basta abrirmos as redes sociais e a internet e vemos que há pessoas que dizem que a dieta carnívora é perfeita, há pessoas que dizem que a vegana é perfeita, há pessoas que dizem que a dieta da seiva é perfeita. Ou seja, há tantas dietas perfeitas que é um reflexo absoluto que dieta perfeita não existe. Há um padrão que é comum, visto como equilibrado, não é? Que é a visão menos romântica de todas. Come um pouco de tudo, come muitos vegetais, opta por cereais integrais, essa conversa toda. Ou seja, que as pessoas já conhecem, mas essa é a visão menos romântica, não é? Do que é uma alimentação equilibrada. Então precisamos muitas das vezes criar estas idealizações do que é perfeito. E se sentirmos que a nossa alimentação não obedece, porque a verdade é, não pode obedecer, é totalmente irrealista. Muito menos se for 100% do tempo como
às vezes expectamos, né? Para nós mesmos. Então, temos que aprender, o processo também passa por aprender, por treinar, né? Treinar diariamente, não o treino físico, mas o treino mental, em que eu me habituo a ser imperfeito também. Ou seja, habituo-me a comer uma alimentação que, apesar de saudável, não é perfeita, desafio essa sensação de ter de obedecer a uma perfeição inexistente e esse também é parte do caminho, não é? Essa é uma parte do caminho em que eu me habituo a abandonar, por um lado, a minha necessidade de controlo. Eu tento refletir porque é que tento controlar tanto a comida. Será que eu não estou a conseguir controlar outras áreas da vida? Isso é um reflexo do controle absoluto que eu meto na comida. Ou seja, é preciso um grande trabalho de introspecção, um grande trabalho a nível pessoal para que a pessoa também se autoconsciencialize mais e consiga gradualmente desafiar esses padrões perfeccionistas para que tenha uma relação com o corpo mais positiva, que se enxergue de uma maneira mais saudável, mais leve no sentido emocional. E a mesma coisa em relação à alimentação, ou seja, ao mesmo tempo que é um trabalho de autoconsciencialização, né? Eu não consigo mudar aquilo que eu não consciencializo. Por outro lado, é um trabalho também de mudança comportamental, em que eu vou desafiando os traços de perfeccionismo que anteriormente autoconsciencializei-me que os tenho, e é um trabalho de paciência, não é? Em que eu vou aceitando as falhas do processo, é normal, vou aceitando a imperfeição da vida tal como ela é e vou desafiando a minha necessidade de controle e os níveis de autoexigência e autocrítica elevados. Sim, sem dúvida. E para percebermos quais são estes comportamentos que nós temos que fazer adaptados a nós e àquilo que é aquilo que faz sentido para nós, é no fundo ter um acompanhamento individual que permita descobrir estes comportamentos, porque vai ser muito individual. O que faz sentido para mim não vai ser o mesmo que faz sentido para ti, e depois está sempre na repetição, ou seja, é repetirmos as vezes que são necessárias para o nosso automático ficar cada vez mais de acordo com aquilo que é mais benéfico para nós e não com comportamentos que foram criados de forma totalmente inconsciente e que nós só nos damos conta quando já os repetimos há tanto tempo que aquilo já tem consequências negativas na nossa vida. Exatamente. Nós aprendemos por repetição, então é sem dúvida um trabalho de consciencialização, repetição. Consciencialização, repetição. E no meio destes dois processos vai havendo o que nós consideramos falhas, vai havendo fases melhores, fases menos boas. Então é aguentarmos esse processo, termos paciência e confiarmos em nós e no próprio processo terapêutico. Sim, e acima de tudo lembrarmos que vai ser assim o resto da vida, ou seja, os desafios vão sendo diferentes, mas a vida no fundo é o próprio do processo, e ao longo da vida e deste processo nós vamos ter sempre fases em que temos muito mais energia e temos muito mais disposição para trabalhar este nosso inconsciente e estar mais conscientes de tudo aquilo que estamos a fazer, e outras fases em que o nosso inconsciente está a reinar muito mais e que acabam por ser as falhas, os baixos que nós associamos e que faz parte, não é? Faz parte. Diria que é interessante, de X em X tempo, pararmos o nosso piloto automático para percebermos onde é que nós estamos, não é? Eu interpreto o piloto automático como um comboio, como um TGV, que vai a alta velocidade. Não tem mal nenhum o piloto automático ir a alta velocidade durante um determinado período de tempo. O que é perigoso? Passarmos anos e anos e anos com o TGV a andar a alta velocidade. Porque de repente estavas em Lisboa, estás em Bruxelas e nem queres estar em Bruxelas. Se calhar, e podes estar no Afeganistão, que ainda é pior. Ou seja, Nós somos um maquinista. nós somos uma... Um maquinista. O que é um maquinista? Ah, um maquinista. Exatamente. Ou seja, é preciso meter o stop no TGV para eu contemplar onde é que eu estou, não é? Para parar e refletir. O sítio onde eu estou é... Isso é uma ótima analogia, Tiago. Estás? Eu tenho algum talento com analogias. Ninguém tinha reparado. É interessante parar o TGV e pensarmos onde é que nós estamos. Estou satisfeito com os meus resultados atuais, com a minha vida, com as minhas percepções acerca da vida, da alimentação, do corpo. E nesse processo de consciencialização em que paramos o TGV,
podemos realinhar a nossa rota e se calhar voltar para Lisboa caso não queiramos ser imigrantes num determinado momento da nossa vida. Ou seja, voltar. Porque não tem mal nenhum emigrar em termos metafóricos. Tem mal é eu estar num sítio que eu nem tenho a noção que estou e não me aperceber disso. Exatamente. E depois de repente passaram 5 anos e a minha saúde está completamente degradada porque o TGV foi a alta velocidade e eu nem me consciencializei do meu próprio momento, do meu próprio processo. Ou seja, piloto automático é uma forma do nosso cérebro poupar energia. Ele automatiza os processos, os comportamentos, para poupança de energia, porque gasta muita energia estar sempre a processar e a decidir. Não tem mal nenhum e é saudável, porque se não fosse saudável o cérebro não o fazia. Qual é o grande problema? E é impossível e não é o que nós queremos estar sempre consciente. Mas qual é o grande problema disso? Qual é o grande problema? É passar uma vida nisto, passarem anos e eu não me sentar, não fazer uma introspeção e não me aperceber de como é que eu estou em todas as áreas da vida. Isso é que é o grande problema. Infelizmente, vivemos muito nessa dinâmica, em que não nos apercebemos de como é que está a nossa vida e depois, quando ganhamos consciência, a nossa vida está um desastre em comparação com aquilo que nós gostaríamos que tivesse. Ou seja, não tem mal nenhum eu estar em piloto automático, desde que eu vá percebendo. Ok, agora estou em Madrid. Ok, estou a ir para Paris. Ok, aqui a Torre Eiffel está agradável à vista. Mas de repente não podemos largar completamente o comboio durante 5 anos e não nos apercebermos onde é que ele está, porque depois pode ser catastrófico, não é, o resultado. Então, o mal do... Mas nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Enquanto há vida, esperança, não é assim? É assim. E é E isso. pronto, era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de nos deixar um comentário, colocar um gosto, subscrever o nosso podcast no YouTube ou na plataforma onde estiverem a ouvir. E vemos na próxima segunda-feira, às 8.